Olá, eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje no nosso bate-papo nós vamos dar continuidade ao vídeo falando sobre o masculino, como é a nossa natureza masculina. Se você ainda não assistiu o vídeo do feminino, vai lá no canal do YouTube, Carla Viola Psicanalista, assista o vídeo, conheça essa parte sua que cuida com carinho, com amorosidade, com gentileza, de todos os aspectos na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, quanto nas amizades. É importante trabalhar o nosso feminino, gente, como trabalhar também o nosso masculino. Então, hoje nós vamos falar da importância desse aspecto masculino e quais são as vantagens de você focar nesse aspecto aonde ele vai te trazer um recurso fantástico, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal, fazendo com que você desenvolva esse líder nato que tem dentro de você. Bom, só para a gente dar uma recapitulada aí desse feminino e masculino que habita dentro de nós, né? Então as pessoas às vezes têm muita curiosidade. Carla, então se eu sou homem, eu tenho mais o princípio masculino do que o feminino? Depende. É lógico que o ser masculino dentro de você já é algo nato seu, né? Então, você vai trabalhar esse aspecto feminino no seu dia a dia como? Primeiro a gente aprende com a nossa mãe, né? Como se cuidar, como se valorizar, como colocar na nossa vida esse olhar mais amoroso, de acolher, de respeitar, né, de entender que a vida tem as suas diferenças. Todas as vezes que você tem um contato com as suas emoções, você está trabalhando a sua função feminina, né? Aquela função exatamente que nutre, acolhe, cuida e doa, que consegue escutar a demanda do outro. O nosso feminino, ele consegue dar início, meio e fim. Por isso é importante a gente trabalhar essa fluidez que tem dentro de nós. E é nosso aspecto feminino é que ajuda a ter mais flexibilidade, confiança, né? Sabendo que a vida é segura. As pessoas que não confiam, as pessoas que têm dificuldade de se sentir seguro, é porque precisa trabalhar esse aspecto feminino dentro de você. Não tem como a gente sentir segurança se você não confia nas suas escolhas e paga o preço, independente, gente, se vai dar certo ou não. Isso aí já é uma outra questão. A gente tem mania de achar que tudo que a gente vai fazer tem que dar certo. Nem sempre. Às vezes dá errado, você sabe por quê? Porque é um modo de você procurar ver o mundo por uma outra perspectiva. Não achar que tem só um caminho. Na realidade, gente, o mundo tem várias possibilidades. Quando você abre esse leque sabendo que, de acordo com as suas escolhas, você pode ter um resultado assertivo ou não, isso faz com que você tenha maior flexibilidade. A vida não é só porque eu projetei e tem que sair do jeito que eu quero. Não, de forma alguma. Às vezes aquilo que a gente coloca como ideal não é o real que a vida apresenta. Então a gente precisa ter essa flexibilidade de às vezes mudar o caminho de acordo com aquilo que a vida vai nos mostrando, né? Isso é um princípio feminino, ser flexível, saber adaptar ao meio sem muita resistência. Porque o princípio masculino já é o lado lógico, racional, né? Aquela pessoa que quer ter o poder, quer ter o controle, né? Quer ter o poder de decisão, a independência. Isso tudo é o nosso lado masculino que gosta de liderar, que gosta de ter autoridade, que acha que tem que prover tudo. Não é? Mas o grande problema do masculino é que quando você quer ter muito controle, você acaba batendo de frente com o próximo, né? Porque fica muito naquele juízo de valores, não, isso está certo, isso está errado, não, isso não pode, isso é que pode, não, tem que ser assim, não tem que ser dessa forma, é muita ordem, busca sempre uma disciplina, mas muitas vezes voltado para si próprio, né? E não respeitando os limites que a vida te coloca.
Porque nem sempre aquilo que a gente acredita que é verdade absoluta é verdade para o próximo. Nós precisamos ter essa flexibilidade do feminino para poder navegar com o masculino com mais leveza, sem tantos conflitos e confrontos, porque isso já faz parte do masculino, né? O masculino é aquele o caçador, o que vai atrás, o aventureiro. É muito importante a gente observar, principalmente a mulher que tem muito dessa natureza masculina, né? Ela está sempre querendo ir à frente, conquistar, e se ela não tiver um equilíbrio, principalmente na hora de se relacionar, ela vai bater de frente com seus opostos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mulheres que têm um relacionamento heterossexual, principalmente, né, onde o homem faz o seu papel masculino na relação e você faz o papel feminino na relação, você precisa aprender a respeitar os limites, porque senão você vai passar por cima desse homem, e o que vai acontecer? Você vai enfraquecê-lo. Geralmente, mulheres que têm um masculino muito forte procuram homens com um feminino muito forte. Por quê? Para que elas possam controlar a situação, para que elas possam mandar. Porque isso já faz parte da natureza masculina. Então, nessa hora, o que você vai fazer se você tiver filhos? Você vai enfraquecer seus filhos. Na hora que eles tiverem que lutar, né, os caçadores natos, eles não vão ter força. Por quê? Porque a referência dele de masculino é fraca. Porque você tem uma referência masculina mais forte do que o seu marido, e aí os seus filhos não vão entender essa relação de feminino e masculino. É como se eles tivessem que ter um feminino mais masculinizados e um feminino fraco. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É por isso que hoje tem essas brigas, né? Uma das consequências, tá, gente? Que tá tendo essa briga de gênero, né? Onde, se você vê os adolescentes, tem adolescente que não quer ser homem nem mulher, que não quer fazer papel nenhum, que não tem força para ir para a vida, fica só na zona de conforto. Hoje você pega pessoas aí de 40, 50 anos que nunca tiveram uma relação, que nunca quiseram casar, que nunca quiseram ter esse conflito, né, com o oposto, porque a gente aprende a se autodesenvolver, aprendendo a convivência. A gente só pode crescer quando nós temos a oportunidade de estar espelhando com um outro oposto. Então, o que acontece? Se você não tem uma relação, você vai ficar na zona de conforto, você vai fazer só o que você quer, do jeito que você quer, nunca vai ter desafios na vida. E aí vai chegar uma hora que a sua vida vai ficar vazia. Por quê? Você só faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não tem nenhuma contrariedade na vida. Vida fácil, né? Sem confrontos, conflitos, sem conviver com o diferente. Não tem nenhum desafio, nenhum projeto na vida para poder seguir adiante, levar toda essa hereditariedade com sucesso adiante. E isso acontece também, gente, nos casais homossexuais, tá? Por exemplo, se tem dois homens, um vai fazer a função masculina e o outro vai fazer a função feminina. Porque se os dois fizerem a função masculina, não vai dar certo. Tanto também das mulheres, né? Duas mulheres juntos. Então, isso precisa sempre estar no equilíbrio. Não adianta, se esse feminino e esse masculino que se complementam não tiverem equilíbrio, cada um fazendo a sua função em uma relação de casal, este relacionamento não vai adiante, ok? Se você tem alguma dúvida, é só mandar sua pergunta que eu tenho o maior prazer em esclarecer. A proposta do vídeo é você equilibrar esse aspecto feminino e masculino, independente da sua opção sexual, tá? Se você é heterossexual, se você é homossexual, isso é irrelevante agora nesse vídeo. O que eu quero que você aprenda é que se você não equilibrar esse feminino dentro de você, que te nutre, que te faz com que você tenha doçura, que acolhe as suas dificuldades, que cuida do seu corpo, da sua alimentação, que valoriza, né, aquilo que é importante para você, esse feminino vai adoecer. Isso é fato, gente.
Quando você mata uma parte de você, ele adoece. Por exemplo, as mulheres que não nutrem esse feminino, a grande probabilidade de ter um câncer de mama, de útero, né, no ovário, é fatal. A grande probabilidade de ter um câncer de mama, de útero, né, ficar infértil, é fatal. Por quê? Porque esse feminino está morrendo. Então, o que ela tem que fazer? Cuidar desse feminino, se autonutrir. Isso acontece muito com as salvadoras, né? Mulheres salvadoras, que está sempre querendo salvar o outro, cuidar do outro, mas esquece dela mesma. Aí, o que ela faz com esse feminino? Adoece. E a mesma coisa acontece com o homem também, que tem um feminino distorcido. Não tem como você ter um feminino saudável se você tem um masculino doente. Gente, a vida ela é equilíbrio. Para você ter um feminino saudável, você tem que ter um masculino saudável. Porque se você tem muito extremo de uma parte, o outro vai adoecer. E você acaba adoecendo o outro também. Então, nós precisamos aprender a equilibrar esses dois aspectos para que a gente possa funcionar com equilíbrio no nosso dia a dia. Por exemplo, um homem que está desequilibrado, né, no seu masculino, ele vai ficar triste, com depressão, mal-humorado, extremamente sensível. Qualquer coisa que você vai falar para ele, ele vai se magoar, vai se sentir, sabe, que é uma merda. Então a gente tem que pensar muito de como estão os nossos sentimentos e reavaliar, porque senão você vai ficar sarcástico, crítico, rabugento. Sabe aquele homem que está sempre reclamando? Às vezes eu falo homem, mas isso acontece também com a mulher, né? Tudo tá ruim, nada tá certo, fica sempre ressentido, achando que todo mundo é errado, mania de perseguição, né? Isso é um masculino doente, desequilibrado. Então, ele tem que olhar para isso e entender por que eu estou colocando as minhas dificuldades na mão do outro. Por que eu não estou assumindo aquilo que eu quero? Por que eu estou dizendo que o outro é culpado, que o outro é responsável, sendo que as escolhas quem faz sou eu? Você precisa refletir por esse lado, sabe? É bancar aquilo que você quer. Se você acha que está difícil, busca ajuda, busca profissionais que você quer ter um bom espelhamento, né, que você quer como referencial para que você possa crescer e vá dando um passinho de cada vez, gente. Ninguém consegue mudar de um dia para o outro. Você precisa ter treino para aquilo virar hábito, é várias repetições e entender que se aquele caminho não deu certo, haja diferente, muda o seu comportamento, porque não adianta também você querer mudar um caminho no mesmo comportamento, isso vira uma neurose. Aí você vai ficar correndo atrás do rabo. Entendeu? Por isso que é importante a gente perceber que tem horas que nós temos que movimentar. E o lado masculino não é um lado passivo, é um lado ativo. É um lado que tem que correr atrás. Imagine os nossos ancestrais antigamente, que tinha que lutar com leões, né, com mamutes, com bichos selvagens, que o tempo inteiro você tinha que estar na defensiva, sempre atento para não morrer, né? Então, hoje em dia, o grande problema das pessoas é que elas estão muito na defensivas até hoje, é como se elas fossem ser atacadas o tempo inteiro, se autodefendendo, mas não percebe que o olhar do observador cria a realidade. Se você fica o tempo inteiro na defensiva, o que você vai atrair? Pessoas que vão te atacar. Então saia desse lugar, não vejam as pessoas como inimigos. Olhe para a vida como uma oportunidade de crescimento. Assim você vai atrair pessoas que vão te ajudar. Agora, se você fica achando que todo mundo não presta, que não pode confiar em ninguém, então, infelizmente, você vai estar atraindo somente inimigos para puxar o seu tapete e mostrar que você está se autodestruindo. Porque a vida é um espelho, gente. Ela te dá aquilo que você visualiza. Se você fica com pensamento negativo, você vai só atrair coisas ruins. Então, na hora de pensar negativo, o que você faz? Foca imediatamente naquilo que você quer. Ah, mas a minha vida tá uma merda. Nada vai para frente. Tá tudo difícil. Minhas contas estão atrasadas. Então, peraí um pouquinho. O que eu tô fazendo que tá dando tudo errado? Observa.
Busca ajuda para você perceber o que você precisa mudar. Tem que sair da zona de conforto, gente. A vida tem hora que provoca a gente porque a gente está muito acomodado naquilo que a gente já sabe fazer. E a vida te mostra que aquilo que você já sabia fazer não serve mais para nada. Então você tem que aprender coisas novas. E é por isso que ela te provoca e te machuca, para só assim para você sair desse lugar que você acomodou para poder conhecer novas possibilidades, explorar um novo universo, entendeu? Então, o seu exercício a partir de agora é esse: equilibrar o seu feminino e o seu masculino. Gente, com doçura, com leveza, menos julgamento, mais observação. Aceite a vida como ela é, sem resistência. Tudo que você resiste, persiste. E tudo aquilo que você foca é o que vai acontecer na sua vida. Entendeu? O olhar do observador cria a realidade. Então, trabalhe esses dois aspectos, harmonizando o seu masculino e o seu feminino, para que você tenha uma vida mais leve, ser um ser humano mais íntegro, coeso, disponível de enfrentar os grandes aprendizados que a vida vai te colocar e aprender com gratidão, gente. Aprenda a ter gratidão na vida. A gratidão é como uma varinha de condão que traz para você a leveza e a suavidade. Não importa aquilo que você esteja passando agora, agradeça. Agradeça por mais uma oportunidade de aprender, de ser a sua melhor versão, de reconciliar com a vida, sem tantos confrontos. Gente, quem quer controle só recebe descontrole, ok? Cuidado com os opostos. Se todos os opostos não estiverem equilibrados, o que você vai aprender é o quê? A refazer várias vezes até entender que cada dia é um dia diferente. Um grande beijo no seu coração. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar para que você possa me ajudar também a crescer no canal. Eu dependo de você, ok? E eu espero que eu possa ter esclarecido aí esses dois aspectos, masculino e feminino. Não deixe também de conferir os outros vídeos que eu faço semanalmente para você no canal do YouTube, Carla Viola Psicanalista. E a gente se encontra num próximo vídeo. Fiquem com Deus.